Bom dia, meus amores. A tia hoje vai dar continuidade às nossas questões. Então, fiquem atentos nas nossas questões. E na próxima semana, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a migração internacional. Hoje a tia já vai dar uma palhinha sobre o que é migração internacional. Fiquem ligados. A quarta questão, meus amores, vai ficar a teoria reformista. É uma resposta ao Neomalthusianos. De acordo com esta teoria, é correto afirmar. A tia passou vídeo, passou slides sobre essa teoria de Neomalthusianos e agora nós vamos responder essa questão. Vai ser facinho, porque você já está, se garantindo na provinha com essa questão. Essa teoria reformista é uma resposta ao Neomalthusianos. Então, vamos lá. Vocês quiserem dar uma olhada na teoria neomalthusiana, né? Que ele acreditava que esse descompasso entre o crescimento da população e a incapacidade de produção de recursos necessários à sobrevivência da humanidade era a causa da existência de tanta miséria no mundo. Essa teoria acreditava nessa teoria. Primeira alternativa, letra A. As precárias condições econômicas e sociais acarretam uma redução espontânea das taxas de natalidade? Não é correta. Por quê? Quando ele fala as precárias condições econômicas. Essa teoria, ele não cabe a resposta aos neomalthusianos. Por quê, tia? Porque ele acreditava que os países subdesenvolvidos tinham mais tendência a ter mais filhos. Não havia um controle de natalidade. Uma população, letra B, uma população jovem, numerosa, devido às elevadas taxas de natalidade, é a causa principal do subdesenvolvimento? Não necessariamente. Quando uma população jovem, numerosa, devido às elevadas taxas de natalidade, é a causa principal do subdesenvolvimento? Não. Nós vimos que um país subdesenvolvido tem vários critérios para esse país ser subdesenvolvido. Não é a principal causa desse país ser subdesenvolvido, dele ser uma população jovem, numerosa. Não necessariamente seria a principal causa de natalidade. É uma das, mas não é a principal, do subdesenvolvimento. O controle de natalidade só será possível mediante rígidas políticas demográficas desenvolvidas pelos estados? Correta. Porque essa teoria de reformista, ele fala que deveria ter um controle de natalidade. Esse controle deveria ser imposto pelo Estado. Quando ele fala controle de natalidade só será possível mediante rígidas políticas demográficas desenvolvidas pelo Estado. Teoria reformista, eles acreditavam que o Estado deveria ter um controle, deveria ter uma política demográfica sobre esse controle de natalidade. A teoria reformista, ela defende que não é o crescimento populacional que determina as condições de pobreza e miséria social, mas sim a má distribuição dos recursos. Assim, a dinâmica populacional seria melhor controlada mediante a promoção de melhorias sociais, da qualidade de vida e da distribuição de renda. Por isso que ele fala que deveria ter um controle maior pelo Estado. Essa dinâmica populacional seria melhor controlada mediante a promoção de medidas de melhorias social da qualidade de vida. Por isso que nós referimos, quando um país é desenvolvido, a um controle maior de natalidade. Porque nós vimos que o crescimento demográfico não é um crescimento natural, e sim cultural. A quinta questão, quando nós falamos que um lugar é
e estamos dizendo que sua população total é grande, ao dizer que um local está, significa que a disponibilidade de recursos ou de sua distribuição não é suficiente para atender contingente populacional. E, por fim, quando um lugar significa que há uma grande quantidade de habitantes por. Qual é a alternativa que completa as lacunas do texto acima, que nós acabamos de falar sobre esse textozinho? Nós vamos ver a alternativa que completa as lacunas. Dizer que o local possui uma grande população total em elevado grau é o mesmo que dizer que esse local é populoso. Local onde os recursos existentes não são suficientes para atender a população ou estão mal distribuídos, são locais superpovoados. Quando a quantidade de habitantes por metro quadrado é o mesmo que densidade demográfica. Então, a alternativa que vai completar essas lacunas seria a letra B. Por que, tia, a letra B? Porque quando falamos que um lugar é populoso, estamos dizendo que sua população total é grande. Populoso. A população é grande. Ao dizer que o local está superpovoado, significa que a disponibilidade de recursos ou a sua distribuição não é suficiente para atender o contingente populacional. E, por fim, quando um lugar é povoado, significa que há uma grande quantidade de habitantes por metro quadrado. Então, a alternativa correta é a letra B. Vai ficar populoso, superpovoado e densamente povoado. E a última questão, dentre os tipos existentes de migração, conforme a classificação, que tem como critério o tempo de permanência do migrante no local de destino. Aquele que se caracteriza pela migração diária realizada por qualquer pessoa em seu cotidiano. É migração rotineira? Não. Quando nós falamos critérios, o tempo de permanência. Estamos falando de tempo de permanência do migrante. Migração sazonal? Negativo. Migração cotidiana? Se é permanência do migrante no local de destino, não é cotidiana. Migração pluritópica? Também não. Migração perpendicular? Sim, perpendicular, que aquela pessoa vai permanecer naquele local. Migração perpendicular é aquela que as pessoas se deslocam para um determinado lugar e retorna ao mesmo dia, algumas horas depois. Então, perpetuar, essa migração, é aquela pessoa que vai resolver alguma coisa, digamos, em Teresina, e ela vai fazer o retorno no mesmo dia. Um exemplo clássico é o movimento realizado pelos trabalhadores de suas casas para o trabalho. Ou exemplo é um dos estudantes que vão para a escola e retorna para casa depois da aula. É a mesma coisa se alguém vai resolver alguma coisa em Teresina ou retorna no mesmo dia. Ou vocês, quem mora em Elesbão, vem no período da aula, mas retornam à tarde. Então, essa migração é chamada de perdular. Ele migra para outro local, mas ele volta para o seu lar. Então, finalizamos as nossas questõezinhas. Espero que tenham gostado dos comentários. E um cheiro da tia. Quero aprofundar, resolvo mais questões. Pego na internet questões, resolvam. Para praticarem, meus amores. Porque temos que praticar, principalmente com questões. Porque faz a gente raciocinar, faz você pôr em prova o seu conhecimento. E até a próxima aula, meus amores. Um cheiro da tia. Uma das mais antigas e marcantes características humanas é o seu poder de deslocamento no espaço da superfície terrestre.
Quando se trata de movimentos populacionais que envolvem dois países diferentes, eles são chamados de migrações internacionais. A pessoa que sai de um país para o outro se torna um emigrante do local de origem e um imigrante no seu destino. Para deixar mais claro, emigrante é aquele que sai de um local, já imigrante é aquele que chega num determinado local. Na atualidade, as migrações internacionais são o reflexo das desigualdades entre países ricos e países pobres, entre países estáveis e países instáveis. O modelo político do país, a falta de liberdade de expressão, a ausência de jornais privados e a coibição de alguns regimes políticos são fatores que contribuem fortemente para a imigração de países onde as liberdades fundamentais são mais eficazes e, sobretudo, respeitadas. Há também os chamados refugiados, que são aqueles que mudam de região ou país para fugirem de guerras, conflitos internos, violação aos direitos humanos e perseguição de cunho político, étnico, religioso e entre outros. Podemos citar o conflito na Síria, que deu origem a cerca de 1,5 milhão de refugiados registrados em julho de 2013. Segundo o estudo, a presença contínua de uma longa situação de refúgio é um lembrete de que a travessia nas fronteiras internacionais não é opcional, mas sim a única alternativa viável para milhões de pessoas. Segundo os dados da ONU, em 2013, 3,2% da população mundial eram migrantes internacionais, aproximadamente 232 milhões de pessoas. Em 2005, a Europa acolheu 34% do total de imigrantes, a América do Norte 23% e a Ásia 28%. Apenas 9% viviam em África, 3% na América Latina e 3% na Oceania. Cerca de 6 em cada 10 migrantes internacionais residem em países considerados de elevado rendimento. Além disso, nos países envolvidos, as mulheres migrantes excedem em número os homens migrantes. Com essas informações, é possível compreender a base do conceito migração internacional, que, independente do seu motivo, tende a crescer devido à grande globalização que presenciamos. Contudo, ela pode ser encarada de outra maneira, uma maneira que proporcione o aumento da competitividade e competência entre os povos e populações, de modo que exista uma maior interação cultural e social em âmbito